Bom dia, bom dia. Bom dia. Gostaram da xícara, gente? Ó, preciosamente. Linda, né? Tão poderoso. Vamos chegando. Vamos começar a nossa live de edificação nessa sexta-feira, 7h15 da manhã. Vamos compartilhar aí com mais pessoas. Pois tudo vem dele. Oferecemos o que precisamos de Deus. Aleluia! Como é bom começar o dia na presença do nosso Deus, cantando, falando com Ele, ouvindo a voz do nosso Senhor. E eu quero desejar a você um bom dia nesse início de final de semana. Geralmente a gente faz live no começo de semana e hoje foi diferente. Início de final de semana. Sempre quando abrir uma janela ali na minha agenda, eu corro aqui para ter esse tempo com vocês. E outra, eu até introduzi ali nos stories sobre o que a gente vai conversar hoje, né? A gente vai conversar sobre os 3Ds que tem nos impedido muitas vezes de alcançar o propósito de Deus sobre a nossa vida. Talvez você está aí pensando, mas qual será o propósito de Deus para a minha vida? Mas se você não elimina esses 3Ds, vai ser muito mais difícil você viver aquilo que Deus tem reservado para você. Mas eu tenho certeza que essa live, que vai ser breve, mas vai ser cheia de edificação, vai poder ajudar você e quem sabe a tua vizinha, né, a tua amiga, o teu primo, o teu pai. De repente você pode pegar esse aviãozinho que fica aqui e já compartilhar, já me conta de onde você está assistindo essa live. Alguns agora pela manhã, outros vão ver à tarde, à noite, quem sabe até de madrugada, lavando uma louça, vai estar ouvindo ali, pegando as dicas. Se você quiser também pegar um caderno, pegar uma caneta, quem sabe você tá dirigindo, não pode fazer isso, mas fica tranquilo que depois essa live vai ficar salva por um curto período de tempo, né? Então aproveita. Dependendo, quem sabe até mande depois aí escrito, organizadinho pra vocês, que nem foi aquela live da ansiedade, o esboço daquilo que a gente vai conversar aqui. De repente você pode até ajudar outras pessoas com esse material em pequenos grupos, talvez um grupo aí terapêutico, um grupo de célula, e você vai poder ser instrumento de Deus para ajudar outras pessoas também. Mas talvez você tá chegando aqui e nem sabe quem eu sou. Deixa eu me apresentar primeiro para você, que não me conhece. Eu sou a Fernanda Pinheiro, uma psicanalista com base cristã, e é com muita alegria que eu faço parte da clínica Preciosamente, junto com o Tiago Pinheiro, meu esposo, que também é psicanalista, pastor, e temos unido aqui a ciência com a fé, o autoconhecimento e conhecimento do alto. Tem sido lindo essa experiência de ver pessoas muitas vezes vindo perdidas, com sintomas físicos, emocionais, dificuldades em relacionamentos, pessoas que querem se conhecer, pessoas que querem descobrir a sua real identidade, o seu propósito. E é a partir desse processo de uma conversa onde é gerada ali cura, onde é gerado também acolhimento. Muitas pessoas têm sido curadas para curar, têm se transbordado através desse processo que começou nelas, mas se estende aí para sua família, para sua igreja, para o seu trabalho.
É lindo. Todos os dias eu compartilho e vejo inúmeros testemunhos. A gente pensa, né, que talvez um terapeuta só escuta tragédia, só conversa pesada. De fato, tem muita coisa difícil que a gente escuta, a maneira como as pessoas chegam pra gente, muita gente quebrada, mas também a gente tem testemunhado, né, de ver essa transformação, de ver o que Deus tem feito através da ciência e principalmente também juntando aí a palavra de Deus e a fé. Então hoje eu quero conversar com você sobre algo muito importante, inclusive baseado na psicanálise, baseado também nesse processo terapêutico aqui, baseado em coisas que eu tenho visto e ouvido aqui no consultório e principalmente também linkando, né, com alguns personagens bíblicos, algumas coisas relacionadas à palavra de Deus. Mas antes, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês. Quem conhece isso aqui? Vocês conseguem ver? Quem que se identifica? Minha filha, né, ela tem 5 aninhos e ela gosta muito de colorir. E ela se identificou muito com o Bobbie Goods. De repente você sofre de ansiedade e tá ali com o pensamento acelerado, parece uma cadeira de balanço, vai lá atrás, vai lá na frente e tá tonta de tanto pensar, muitos pensamentos intrusivos. De repente, essa ferramenta pode te ajudar para você focar no presente. É também um processo de atenção plena, porque você precisa focar em algumas cores, em alguns contornos. Peguei aqui o estojinho dela, né? E ela gosta muito de colorir, então isso aqui fica como dica pra você que lida com ansiedade, ajuda muito, né? Tem gente que tem se identificado e tem acalmado muitos sintomas. Aqui, ó, as coisinhas que ela faz com 5 aninhos, né? Ela vai colorindo. Deixa eu tirar aqui as canetinhas, vai ficar mais fácil. Tem dela e também, aqui, ó. E também, ontem mesmo, meu filho, que eu tava na cama já, ele chegou pra mim e trouxe o dele. Ele falou assim, ó, mãe, um presente pra você. Ele trouxe o dele. E assim, tudo feito com muito capricho, com muito carinho, com a sensibilidade de uma criança, mas também muitos adultos têm aderido o Bobbie Goods, então fica essa dica pra vocês. Mas vamos supor, né, que eu tô lá colorindo um desenho lindo desse que o Caleb fez, meu filho que já tem 10 aninhos, né? E de repente eu quero pegar, no lugar de uma canetinha, né, que geralmente eles têm aqueles estojos de canetinhas coloridas, né, pra deixar bem bonito e tal, mas no lugar de pegar essas canetinhas aqui, eu invento de pegar uma caneta preta e eu começo a pintar com a caneta preta. Ou então eu pego a caneta vermelha e começo a pintar com a caneta vermelha. Ou então eu pego um lápis e começo a pintar com o lápis. Vamos ser sinceros, né, um com o outro aqui. Não ia ficar tão colorido, não ia ficar tão bonito, não ia ficar tão vivo, tão caprichado, né? Com esse jeitinho que ele fez aqui, ou o jeitinho que a Liz faz, né? Eu tô colocando os desenhos de criança aqui, mas tenho certeza que vocês arrasam, né? Talvez muito melhor do que eu, inclusive. Mas eles fazem todo o capricho e tem ajudado, inclusive, eles a sair da tela, de outras distrações. Mas por que eu tô te falando isso? Porque às vezes tem coisas que Deus já pintou, já elaborou no quadro da nossa vida. Ou até mesmo ele quer que, ele deixou ali o desenho e ele quer que a gente coloque a mão aqui na canetinha e assuma essa autorresponsabilidade de pintar. Ó, tá aqui, mas é tua responsabilidade de pintar. Mas se a gente não estiver muito focado no propósito pelo qual eu preciso pintar esse desenho, a gente pode acabar aí dando algumas desculpas, algumas distrações e entrando no desânimo. Então hoje a gente vai falar sobre esses 3 Ds. 3 Ds que nos impedem, que nos atrasam de viver o propósito. Então, como eu falei pra vocês, de repente a gente perde o foco e quer improvisar, vai até sair, mas não vai sair tão belo, tão cheio do propósito pelo qual aquilo foi criado. Então vamos lá, vamos pensar nesses 3 Ds agora. O primeiro D que eu queria conversar com vocês é o D das desculpas. Gente, esse D das desculpas, desde Adão e Eva, a gente vê muito presente, né? Lembra lá de Adão? Foi a mulher que tu me destes, né? E daí, devido a essa desculpa, qual que é a consequência? Toda desculpa que a gente dá, e muitas vezes essa desculpa ela tem causa, todo sintoma tem causa. Às vezes é uma desculpa por medo.
Medo de ser rejeitado. Medo do que as pessoas vão falar, vão pensar de mim. Medo de não ficar tão perfeito. Até pessoas mais perfeccionistas, né, elas acabam às vezes procrastinando porque nunca tá bom o suficiente. Por mais que elas se esforcem, elas acham assim que não dá, não posso entregar, deixa pra depois. Por esse medo de não corresponder talvez uma expectativa de alguém, quando na realidade, às vezes, aquele alguém nem tá esperando tanto, é ela mesma que tá se cobrando. E daí vem as desculpas. Por exemplo, lembra de Moisés? Deixa eu citar aqui alguns personagens bíblicos para vocês. Falei de Adão e Eva. Moisés, quando Deus o chamou, olha que interessante, Moisés viveu no palácio, mas o grande encontro, assim, mais sobrenatural que ele teve foi no deserto, né? Às vezes a gente tá lá no palácio, mas tem encontros sobrenaturais que Deus quer ter com a gente no deserto. E Moisés teve aquele encontro, aquele convite do Senhor para liderar aquele povo. Não é um povo muito fácil, não era, né, no caso. Mas ali em Êxodo 4, do 10 ao 13, ele fala assim, eu não sei falar. Eu fico imaginando os melancólicos, né? O pessoal do temperamento mais melancólico, que não gosta de se expor em público, tem as suas limitações, ou até mesmo, digamos que alguém que gagueja bastante. Então Moisés já colocou assim essa limitação, eu não sei falar, e Deus, até parece que isso aí é uma desculpa, né? Eu dou um jeito aqui, bota teu irmão ali, né, pra te auxiliar, mas você vai. E mesmo diante das limitações dele, ele foi, ele obedeceu. Então às vezes a gente deixa de vivenciar estratégias, coisas grandiosas que Deus pode fazer em nós ou através de nós por causa de desculpas. Moisés, imagina se ele tivesse deixado de obedecer por causa do medo, por causa da insegurança, por causa que eu não sei falar. E não foi só ele também que pensou dessa forma, né? A gente vê Jeremias, só apenas uma criança. Talvez você pense assim, mas eu não tenho experiência, eu tô começando agora, né? Eu sou muito nova. E ele pensou dessa forma também. E o Senhor fala pra ele, né, que eu vou colocar as palavras nos teus lábios. Não é sobre a tua experiência. Você lembra de Timóteo também, que ele era jovem, novo, e Paulo fala pra ele assim, ó, ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Já talvez outro pense assim, eu já tô muito velho. Por exemplo, Moisés, quando começou essa carreira e proposta pra ele, esse ministério, eu tinha ali por volta dos 80 anos, poderia dizer assim, não, tô cansado, trabalhar, servir, ajudar pessoas, não, já deu o que tinha que dar, né? E colocar essa desculpa da idade também, ou por ser muito novo, ou por ser muito velho. Gideão talvez se achando assim, o mais coitado, mais rejeitado daquela família que ninguém dava nada, né? Ele se sente pequeno. E daí Deus revela e confirma, é você mesmo que eu quero usar, né? Mesmo você não se vendo grande, mas eu vou te fazer grande para um propósito. E olha o que a palavra de Deus vai falar pra gente, lá em Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2. Presta muita atenção. Se você estiver com a Bíblia aí, me acompanha. Se não, já deixa anotadinho depois para você grifar na tua Bíblia, porque fala o seguinte: desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Sabe um corredor? Imagina se ele estivesse correndo com a mochila bem pesada, cheia de pedra. Ia ser muito mais complicada a sua jornada. E de repente ele estivesse correndo, né? E ficasse todo o tempo alguém colocando, tipo assim, uma bandeira na frente dele ali, ele querendo correr, tendo que desviar. Alguém joga uma garrafa d'água. Ou então alguém fala assim, tua filha caiu, né? Alguma fala que ele tivesse que olhar assim e ficar preocupado. E seriam muitas distrações que iriam impedir ele de chegar na proposta de ser um vencedor. E às vezes a gente está carregando aqui algumas desculpas e tem algumas também distrações. E a gente precisa ficar muito esperto quanto a tudo isso. E eu pergunto para você, quais são as desculpas que você tem contado para você mesmo? Ou tem dado para as pessoas? Por exemplo, alguém te chamou para viver algo lindo e você começou a dizer, não, mas eu não sei falar, eu não consigo, eu não tenho experiência. Ou então, de repente, você sempre dá aquela desculpa da segunda-feira. Segunda-feira eu começo, ano que vem eu começo, é porque eu tô sem tempo. Essa é a fala, né? Todo mundo hoje em dia tá muito cansado, sobrecarregado, não tem tempo para nada. Quando na realidade a gente pode observar, por exemplo, na pandemia, vocês lembram? Teve muita gente que fechou as portas, enquanto muitos prosperaram. Teve outros que se afastaram do relacionamento com Deus porque não poderiam frequentar uma igreja de maneira presencial. Outros
optaram, decidiram buscar mais de Deus, ter mais tempo com Ele, inclusive em casa, inclusive isolado da comunidade da igreja. Então, muitas vezes a gente dá desculpa, se eu estiver, né, nessa situação financeira, se eu estiver nesse casamento com um homem maravilhoso, se isso acontecer, aí quem sabe, todavia, porém, aí começa a dar desculpas em relação à alimentação, em relação ao autocuidado, até mesmo de olhar para si, fazer uma terapia. Quantas pessoas precisam fazer uma terapia e substituem isso talvez por comer, ou então comprar, ou então vai para um outro vício, uma outra compulsão, tentando apagar, esquecer, ou até mesmo trabalhando, e até mesmo trabalhando na obra, né? Então, assim, acaba se distraindo e perdendo a atenção daquilo que lhe foi proposto, aquilo que Deus chamou e criou você para fazer e exercer, como mãe, como pai, né? Quantas desculpas nós temos, assim, eu não tenho tempo para brincar com meu filho, eu não tenho tempo para meditar na palavra de Deus, porque eu não consigo, porque eu não posso, porque vamos começar a mudar esse linguajar aqui, trazer uma comunicação para o nosso cérebro, transmitindo verdades eternas de Deus, aquilo que a palavra fala a nosso respeito, e a partir disso gerando novas crenças, novos sentimentos, novos comportamentos, um novo posicionamento. Então, quais são as desculpas que você tem contado para você? Por exemplo, às vezes no casamento tem um homem que fala assim, o problema do casamento é minha esposa, a minha esposa é preguiçosa, a minha esposa é reclamona. Então, em vez de colocar a culpa no outro, assume a tua responsabilidade, olha para você e pede para Deus, né, revelar como é que Ele tem te visto. E a partir disso, tomar decisões, assumir essa autorresponsabilidade, de colocar a mão ali, né, na canetinha e você mesmo, né, pintar, se autorresponsabilizar, entender que cor faz sentido para aquele lugar, para aquele momento, em vez de ficar tentando preencher vazios de qualquer forma, de qualquer jeito, com desculpas. E daí esse é o primeiro D. Então preste muita atenção quais são as desculpas que você tem dado, que tem impedido de você viver aquilo que Deus tem para sua vida. Deixa eu compartilhar algo muito pessoal com vocês sobre a minha experiência com a internet. Eu não sou uma pessoa que tô todo o tempo aqui, postando o que eu como, o que eu visto, né? Não é muito o meu perfil e tá tudo bem quem faz isso, quem é chamado aí para ser um blogueiro, um influenciador, ok. Mas no meu caso, o meu chamado, a minha proposta de estar aqui é bem diferente. E confesso para vocês, eu dei muitas desculpas para fazer live, inclusive. Eu não queria fazer. Eu lembro que foi na época da pandemia, minha filha tinha acabado de nascer, a gente tava no fecha tudo. Não tinha mais como ir lá dar uma palestra, abraçar alguém, fazer um aconselhamento de maneira presencial. E eu podia, né, inclusive, dar aquela desculpa, dizer assim, não, agora não tem como mais estudar a palavra de Deus, acordando altas madrugadas, a cada 2 horas para amamentar, ela com cólica muitas vezes. E Deus falou assim, olha, Fernanda, agora vai ser o tempo que eu mais quero que você viva o teu propósito. E eu falei, mas como que eu vou viver o meu propósito, transbordar, ajudar pessoas dentro desse contexto, né? O isolamento. E Deus começou a sinalizar assim que eu precisava compartilhar no online. E eu falei, não, eu não. O que as pessoas vão pensar, né? A mulher do pastor querendo aparecer, eu não sei falar, tem muita gente melhor do que eu, né? Será que as pessoas vão assistir? Será que as pessoas vão compartilhar? E a mente começou com muitas autossabotagens. E nisso Deus confirmando. Inclusive de madrugada, quando Deus falava comigo, quando eu estava amamentando, ministrava meu coração, eu me derramava na presença dele ali, chegava de manhã cedo. Então eu criei assim uma estratégia de mandar mensagens no WhatsApp para as pessoas de bom dia com versículo, com uma palavra de encorajamento. E a partir disso, aumentou a estratégia para criar um grupo de edificação, que inclusive eu tenho até hoje, né? Através da Clínica Preciosamente, a gente tem um grupo no WhatsApp, onde só nós postamos ali, as pessoas, hoje em dia são mais de 450 e poucas pessoas ali do mundo inteiro, que recebem essa mensagem, ou pela manhã, ou à tarde, ou à noite, às vezes pode ser até um áudio, pode ser até um vídeo, pode ser uma imagem, então às vezes quando a gente está mandando ali algo para encorajar, exortar, confrontar, e começou tudo isso lá na pandemia. E foi lindo ver assim o resultado, até hoje tem sido ver os testemunhos, o que as pessoas têm compartilhado conosco. Mas Deus falou, você não vai parar por aí não, tá na hora de você fazer live. Né? Tá na hora de você conversar com as mulheres, inclusive sobre a realidade que você está vivenciando, da maternidade, de ser esposa, né? Do cansaço, dos medos, e dividir essa experiência à luz da palavra de Deus. Eu falei, mas como que eu vou fazer live? Minha filha
Aí dormia ali por volta das 8 horas, né? No máximo, estourando 9 horas, eu tava quebrada, destruída de canseira, que era só tomar um banho e dormir. E ele falou assim, não, mas você vai entender isso até mesmo como um descanso. Eu falei assim, como assim descanso? Eu não tinha ideia do que Deus estava falando. E daí, assim, de tanto ele ir ministrando isso ao meu coração, e eu sempre dando desculpas, até um dia que eu falei assim, tá, Deus, vamos fazer o seguinte, fui tentar dar uma de deão ali, né? Mas é algo muito pessoal, tá? Não faça isso. Foi uma estratégia muito minha com Deus, algo muito único que aconteceu na minha vida. Mas naquele momento eu lembro que eu falei assim pra Deus, pai, há um ano atrás eu fui ministrar em uma cidade, em uma igreja, e uma colega minha foi junto e ela filmou. E ela filmou e falou assim, olha, depois eu vou te mandar o vídeo. Eu falei, ah, ok, beleza. Passou um ano, nem ela mandou o vídeo, nem eu lembrei, nem lembrava muito daquela situação mais. Mas naquele dia, quando eu tava falando com Deus, eu lembrei e falei, Senhor, se for da tua vontade, até o final dessa semana eu queria que esse vídeo chegasse pra mim. E pensei assim comigo, não vai chegar, né? Um ano depois ela não vai lembrar, e justamente nessa semana ela não vai mandar esse vídeo pra mim. E porque eu falei assim, que o vídeo chegue pra mim, nem falei essa forma, quando, como, só dei assim o prazo máximo assim, até o final da semana. E foi passando a semana e nada, e eu tava assim, uau, agora eu vou ter uma boa desculpa pra dizer que Deus não confirmou, que não era de Deus, era coisa do diabo, era coisa do meu coração. E daí o que aconteceu? Quando chegou no sábado, exatamente no sábado, eu recebi um e-mail. Gente, o que é que tinha no e-mail? Era justamente o vídeo de um ano atrás eu ministrando. Quando eu vi, eu fiquei chocada. Eu falei, como assim, gente? E eu fiquei chocada até porque a pessoa que me mandou o e-mail nem foi a moça que filmou, foi a irmã dela. E daí eu mandei uma mensagem, falei, ó, chegou aqui o e-mail e tal. Ela falou, não, porque minha irmã descarregou uns vídeos aqui no meu computador, eu aproveitei, vi que era teu e mandei. E justamente ali no último dia, ali no sábado, ela enviou. E eu falei, uau! Olha como Deus, assim, foi muito específico. Tipo assim, ó, ele sabia que eu sou muito desconfiada, né? Tenho algumas dúvidas. Ele falou assim, olha, eu vou confirmar de uma maneira pra ela não ter mais desculpas. E de fato, a partir daí a gente começou a fazer live do Mulher e o Novo Normal. Inclusive tem meu canal no YouTube, Fernanda Pinheiro Oficial, onde você vai ver lives que a gente começou no tempo da pandemia. Eu e a Lindiane, onde a gente fazia ali um bate-papo, chamava convidadas, e eram diversos assuntos dentro desse mundo, dessa realidade da mulher. E era Mulher e o Novo Normal devido a esse contexto que a gente estava vivenciando ali. E começou no online, depois foi para eventos presenciais, a gente começou a fazer cultos e muita gente, né, que não participava inclusive de igrejas, começou a participar com a gente. E cada vez mais eu estudando para gerar esse tipo de conteúdo, fui me aprofundando, foi daí que a psicanálise entrou na minha vida. E de lá para cá não parei mais. E de lá para cá a gente tem alcançado aí mais de 10 países espalhados por esse mundo. E eu me vejo hoje não só como terapeuta, mas também como missionária, porque Deus tem me permitido, assim, ouvir histórias, ajudar pessoas de vários lugares, ouvir várias experiências, inclusive culturais também. Ontem mesmo estava atendendo uma americana e eu fico, assim, tão feliz, porque talvez a Fernanda, né, que estava dando desculpas, não tinha noção, a dimensão que Deus falou assim, ó, só fala, quem convence, que transforma, quem age, quem faz acontecer é Ele. A minha missão é só obedecer. E não é sobre quem tá aqui, quem vai curtir, quem vai compartilhar. Isso aí é a tua autorresponsabilidade, é algo que você pode fazer para ser usado aí por Deus, para colorir esse propósito. Mas, por exemplo, lembra daquela passagem quando Jesus ele passa e desvia o caminho em viagem, passa pela Samaria por causa de uma mulher, e aquela mulher samaritana foi um instrumento de Deus para transbordar para uma cidade, para falar dessa graça para toda uma cidade, para testemunhar o que Jesus fez. Então, às vezes, se eu estiver aqui, tiver uma pessoa que eu possa ministrar e essa pessoa transbordar na sua família, essa pessoa transbordar no seu trabalho, fizer diferença para alguém, já faz sentido eu estar aqui. Então, por isso que eu busco falar. Não é sobre o que você vai pensar ou deixar de pensar. E às vezes tem gente que deixa de viver o propósito por causa disso, por causa que de repente eu vou receber uma crítica. Aí vem também essas distrações, porque às vezes você de repente ouviu da parte de Deus algo que Deus falou pra você falar, até mesmo postar, né, ou até mesmo mandar uma mensagem pra alguém, ou dar um abraço, oferecer um bolo, um mimo, um carinho da parte de Deus, e de repente como ninguém te agradeceu, ninguém notou, aí você já começa a
ter algumas distrações. Por exemplo, Marta e Maria, ela não estava errada, né? A Marta, no caso. Ela estava focada no serviço. O serviço é algo que realmente glorifica a Deus. Mas naquele momento, a melhor parte era estar aos pés de Jesus. E quantas coisas têm nos distraído do nosso propósito? E esse é o segundo D. As desculpas vêm como primeiro lugar e depois as distrações. Deixa eu falar aqui para vocês sobre alguns personagens que eu separei aqui pra gente lembrar que também, né, deram desculpas por causa de distrações. Por exemplo, lembra de Demas? Talvez você não lembre tanto, mas tá lá em 2 Timóteo 4,10 que fala assim, que ele amou o presente século e abandonou a missão. Ele amou mais as coisas dessa terra, desse mundo, e esqueceu do seu chamado, da sua missão, do seu propósito de vida. Salomão é um homem que era muito sábio, recebeu algo muito precioso da parte de Deus, a sabedoria, mas se distraiu com mulheres. Sansão, lembra dele? Uau, aquela força toda. Jonas, né, tentou dar o seu jeitinho para escapar com as desculpas, para não cumprir aquilo que Deus tinha para a vida dele, mas querendo ou não, de um jeito fácil ou inclusive muito diferenciado, ele chegou onde Deus queria que ele chegasse. Então, às vezes a gente fica se distraindo aí com algumas coisas e a gente tem que estar muito esperto quanto a isso. Por exemplo, redes sociais. Pode ser uma grande bênção, pode ser algo que gere uma referência boa para você. De repente você tá aqui, ó, escutando um conteúdo que te edifica e isso pode te fortalecer na fé, no conhecimento, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Ou de repente a própria rede social pode gerar comparação, pode gerar baixa autoestima e pode ser uma distração para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então, às vezes você está fazendo a devocional e fica ali, apitando as notificações. Então, quais são as distrações? Às vezes é uma amizade que está sentando na sua mesa e está te distraindo de ouvir a voz de Deus. São muitas vozes, a voz do passado, a voz da opinião da vizinha, né? A voz do teu coração que é enganoso. E diante de tantas vozes, a gente já não consegue mais perceber a voz do nosso Pai, discernir qual que é a voz dele. Então a gente precisa ficar muito atento com essas distrações, as más notícias que querem roubar a nossa alegria, a nossa paz. Como é que vai ser o amanhã? Gerando ansiedade, gerando medo, gerando preocupação, gerando irritabilidade, nervosismo, estresse. O que tem roubado a sua atenção do Senhor? Será que é trabalho demais? Né? O trabalho é bênção, mas a gente precisa também descansar. É uma ordenança do Senhor, porque senão o trabalho vai ser uma distração, vai se tornar até um próprio ídolo do nosso coração. Quantos ídolos nós colocamos, né, no lugar de Deus? Às vezes é um filho, às vezes é um marido, às vezes é algo que você tanto deseja, passar, né, no vestibular, passar em um concurso, e agora você só foca naquilo e fica dizendo que não tem tempo, quando na realidade você não entendeu quais são as suas reais prioridades. Tem sido várias distrações que têm roubado você do teu propósito, do teu chamado, daquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Quais são essas distrações que tem roubado você de olhar firmemente para Jesus? Lembra de Pedro, quando ele estava olhando firmemente ali para Jesus, andando sobre as águas, ele estava indo super bem. Mas quando ele se distraiu com aquela água agitada, ele começa a afogar. Então a gente precisa manter o foco, olhando para o nosso mestre, ouvindo cada vez mais a sua voz, se alimentando da verdade, da palavra de Deus, cantando, orando, se conectando com pessoas que também buscam conhecer mais o Senhor, viver aquilo que Deus tem para nós. Porque às vezes determinados locais, roupas, comidas, né, são coisas que vão ser distrações daquilo que Deus quer fazer em nós ou através de nós. Então, se eu adoeço porque eu não cuido da minha saúde, não cuido da minha alimentação, não faço atividade física, eu vou gastar muita energia depois compensando esse tempo perdido que eu podia estar servindo, ajudando, sendo instrumento aí de restauração, inclusive na vida de outras pessoas também, prosperando inclusive também. Né? Então, assim, quais têm sido as tuas distrações? Ah, tá frio demais. Ah, tô cansado. E desse cansaço também vem o terceiro D, o desânimo. Vamos para o terceiro D aqui? A gente tem alguns personagens bíblicos que
se encontraram bem desanimados na Bíblia. Por mais que fossem homens e mulheres de Deus, lembra de Elias, aquele desânimo que ele estava lá naquele deserto, se sentindo esquecido, abandonado. Davi, que conversa com a própria alma dele, porque tá batido a minha alma. Neemias, né, que recebeu zombaria, recebeu oposição, mas em meio a tudo isso estava vigilante. O texto fala que ele, enquanto ele estava ali, né, trabalhando, ele também estava esperto, né? Então a gente precisa seguir aquilo que Deus tem nos ordenado, a nossa autorresponsabilidade, mas também tá sempre esperto ali para não ficar absorvendo mentiras, falas do inimigo. Tem um momento que o inimigo quer conversar com ele fala: tem tempo pra tu não, né? Tô aqui focado na construção, tô focado aqui no propósito, não tenho tempo para ficar dando ouvido para essa mente mentirosa, para essa autossabotagem, para essa crença limitante. E às vezes a gente acha assim: não, mas quem sou eu? Eu não consigo, né? Alguém te faz um elogio, você já pensa assim: é alguma coisa de mim, não é possível, né? Porque me dá um elogio assim do nada, eu acho que tem um interesse por trás. Sempre a gente fica naquele mecanismo de defesa, achando que tá bom demais para ser verdade, meio desconfiado, porque talvez lá atrás, em algum momento, alguém disse que você não era bom, alguém disse que tudo que você colocava a mão, né, quebrava, não prestava, e você acreditou. Isso acabou se tornando, né, como sintoma, desculpas para estudar, desculpas para priorizar e buscar, né, aprimorar de repente um dom. De repente você canta super bem, mas estagnou, não busca treinar, não busca aprender, não busca referência, porque fala assim: é melhor deixar aqui escondido, né? Ninguém precisa saber disso aqui que Deus me deu, e tá deixando de vivenciar um propósito de Deus na sua vida por causa de algumas distrações, por causa de algumas desculpas. E nisso tudo vem o desânimo, né, que vai deixando a gente meio que cinza, tirando a cor, tirando o brilho, tirando o propósito pelo qual aquilo tudo que o Senhor nos deu tinha um propósito, né? São como se fossem peças de um quebra-cabeça que ele vai encaixando. Tudo que aconteceu na tua história de origem familiar, as percas, as frustrações. Alguém, às vezes, né, se distrai e fala assim: não, mas eu não vou nem tentar de novo, porque lá atrás eu tentei, me frustrei, deu tudo errado. Como se a tua experiência do passado, de um relacionamento que deu errado, vai definir o teu futuro. A perca, talvez, de alguém querido, né, vai definir essa ideia de que não vou mais amar ninguém, não vou mais me apegar a ninguém, porque vai que a pessoa morre, ou vai que a pessoa me abandona. Então ficam vindo essas distrações de vozes, né, de emoções bagunçadas, que vão causando esse desânimo. Então a gente precisa lembrar novamente aqui do texto de Hebreus, que vai focar justamente nisso, ó. Desembaraçando-nos de todo o peso do pecado. E que esse pecado que está tão perto e nos rodeia, o texto vai falar, né? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. E aqui, para meio que finalizar com você, eu te pergunto: quais são as desculpas que você tem dado para viver o propósito de Deus na sua vida? De repente, até você pegar hoje um papel, uma caneta e começar a escrever: ah, tô sem tempo, né? Eu já tentei e não consegui. Quais são as desculpas que você tem dado? Quais são as distrações? Será que é uma amizade? Será que é algum relacionamento amoroso que você tá aí namorando 5, 10 anos e não vai pra frente, só tá caindo em pecado, né? O cara não quer ter uma família com você, só quer se aproveitar às vezes do teu corpo. E tá sendo uma distração de você viver a maternidade, de você viver um tempo lindo, né? Até mesmo para poder ajudar outras pessoas com mais autoridade. Por quê? Porque tá se distraindo com coisas que não fazem sentido. Quais são essas distrações? E qual tem sido o teu desânimo? Quais são as frases que você tem pensado, ouvido, internalizado, que você tem se apegado como crença limitante? E tá na hora de você fazer essa troca por uma verdade de Deus, de repente por uma letra de uma canção, por um versículo, por lembrar que o mesmo Deus de Moisés, de Gideão, o mesmo Deus de Elias, o mesmo Deus de Neemias que a gente falou aqui, o mesmo Deus de Marta e de Maria, o mesmo Deus da Fernanda, é o mesmo Deus que pode arrancar essas distrações, desculpas e desânimo da tua vida quando você for vulnerável para pedir ajuda ao Senhor, às vezes pedir ajuda para alguém também. Ó, me ajuda, eu quero recomeçar, né? Vou começar aos pouquinhos, não precisa, né, ler o livro todo em um dia, não, hoje eu vou começar, vou ler um parágrafo, né? Hoje, aos pouquinhos, eu vou começar a implantar aqui
na minha alimentação uma fruta, uma verdurinha, aos pouquinhos, e comemorar as vitórias. Então, de repente, você tinha um projeto de escrever um livro e começou a dar desculpas e deixou de lado ali por várias autossabotagens. Tá na hora de você voltar, tá na hora de obedecer aquilo que Deus colocou no seu coração para ser instrumento de bênção para outras pessoas. Vai devagarinho, mas vai, comemora cada uma dessas conquistas. Se tiver cansado, para, descansa, mas não desiste. Quantas pessoas estão desistindo porque estão cansadas, né? Então, assim, tô estudando aqui para alguma matéria, peraí, deixa eu reprogramar aqui meu cérebro, vou ali, bebo uma água, passo 5 minutos ali, batendo um papo, de repente, daqui a pouco eu volto, né? Dá aquela zerada e recarrego, mas não desiste, não joga a toalha, não fica deixando para depois. Ah, amanhã eu faço, amanhã eu termino, esse amanhã nunca chega, nunca consegue fazer um curso, ou até começa, mas não termina, né? Compra vários cursos, mas não se compromete de verdade porque não tem a visão clara do propósito, porque tá se apegando a desculpas, distrações e tá deixando desânimo realmente anular aquilo que Deus tem para você. Claro que tem alguns desânimos que são mais crônicos no aspecto bioquímico, que é importante investigar. Quando você perceber assim, eu não tô conseguindo avançar, procure uma ajuda de um profissional, tanto no aspecto, quem sabe, medicamentoso, se for necessário, ou até uma vitamina para dar um up aí, ter uma rotina mais saudável, para você pensar assim, poxa, perdi tanto tempo com coisas que eu já poderia estar experimentando e vivenciando e perdi tempo por causa de desculpas, né? Por exemplo, eu vejo hoje muitas mulheres que chegaram a uma certa idade que não podem mais ter filhos, porque durante muito tempo deram desculpas de ser independente, porque talvez viram a mãe sendo muito dependente financeiramente e emocionalmente do pai, e falaram, não, vou ser independente, não dependente de homem nenhum não, porque afinal de contas, homem não presta. E depois foi passando os anos, focando só em trabalhar, uma grande distração do propósito de Deus para a vida delas foi o trabalho, inclusive, e depois, hoje elas estão arrependidas pelo tempo que elas perderam, porque deram ouvido ao desânimo, a desculpas e às distrações. Então é sobre isso que eu queria conversar com você hoje e peço que você anote, que você faça a troca desse pensamento com verdade de Deus e se comprometendo com a ajuda dele. Pai, eu quero recomeçar, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Não o que eu quero fazer, porque nem sempre a gente tá afim de fazer, mas pelos motivos de viver o propósito, chamar de Deus para nossa vida. Mas se você nem sabe quem você é, sugiro para você, faça terapia. Tanto eu atendo mulheres, como meu esposo atende casais, atende homens, e às vezes até através de uma conversa, né, onde você vai ter que mexer e algumas coisas que talvez nunca foi mexida ali, de repente você vai entender de onde nasceram essas desculpas. Talvez foram desculpas que você viu, ouviu, crenças do tipo assim, parece que cristão não pode prosperar, cristão não pode ter dinheiro, gente boa mesmo é gente pobre. Quando na realidade, quando você vai olhar para as escrituras, você vê Deus usando pessoas prósperas, como Davi, que era rei, né? Esté também, foi para isso que Deus colocou ela, digamos, ali naquele momento como rainha, tirou de uma situação de uma menina negligenciada, abandonada e colocou ela naquele lugar para um propósito maior. Então, assim, a desculpa não é ser pobre ou ser rico, não é se eu sou magra, gorda, qual que é a minha cor, né? E fica me fazendo de vítima, é o país que eu nasci, é a economia, é a igreja, é o pastor, é a minha mulher, o meu marido, o meu filho. Não. Assume a tua responsabilidade e pega essas cores aí pra fazer um desenho bem lindo, deixar tudo bem colorido, deixar tudo bem agradável e gostoso, até mesmo para você olhar e lembrar assim, poxa, fui eu que fiz. Fui eu que botei a mão lá e pintei, desenhei, olha como a obra de arte aqui tá completa, o propósito foi estabelecido e não tentei, né, fugir do propósito, colocando coisas que não fazem muito sentido no lugar, né, com cores ou canetas, no caso aqui, que não foram criadas para essa proposta, né? Então fique muito esperto daquilo que tem te distraído, que tem roubado o seu tempo e tem roubado a sua energia, porque você foca a sua força, a sua energia no lugar certo, às vezes fazendo um trabalho voluntário, às vezes se vindo com dom, com talento, com habilidade, com aquilo que você já gosta de fazer, que ajuda pessoas, que glorifica a Deus. Quero orar por você nessa manhã de sexta-feira, quero abençoar a sua vida para que verdadeiramente Deus fale ao seu coração e que você encontre o seu real propósito de vida, algo que
poucas pessoas realmente entendem. Tem gente que começa trabalhando como dentista, daqui a pouco vai ser veterinário, daqui a pouco vai trabalhar em creche, porque tá buscando porque não sabe nem quem é, né? Às vezes vai trabalhar com público, mas daqui a pouco quer trabalhar atrás de um computador, tá perdido, tá perdida, porque não sabe nem quem é. Não conhece realmente a sua identidade. Por isso que é tão importante, porque a partir daí a gente vive o nosso propósito. A gente encontra, com a ajuda de Deus, o nosso propósito. Sem desculpas, sem distrações e arrancando todo tipo de desânimo. Vamos orar? Nessa manhã, coloca aí pra mim quais são os seus pedidos de oração. Quero abençoar a sua vida nesse dia. Pai, nós te louvamos por quem o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz. E nessa manhã de sexta-feira, iniciando esse final de semana, eu peço ao Senhor, do fundo do meu coração, que o Senhor elimine das nossas vidas as desculpas, aquilo que tem tanto nos atrapalhado de viver a proposta do Senhor como filhos, como servos, como pessoas que temem ao Senhor. Sejam elas desculpas relacionadas ao nosso corpo, relacionadas aos nossos projetos, relacionadas, Senhor, aos nossos relacionamentos. Arranca de nós essas desculpas, Pai, que possamos ter palavras que nos impulsionem, Deus, que nos encorajem a ver o que o Senhor vê em nós, a ver, Senhor, as peças do quebra-cabeça que às vezes a gente ainda não consegue perceber, mas com o teu olhar nós iremos ver o Senhor completando o quadro, o Senhor pintando, deixando tudo muito colorido para a tua honra e para a tua glória. Tira de nós também, Senhor, as distrações, seja compulsões, vícios, pessoas, comportamentos que não fazem sentido, Pai. Seja um vício por uma pornografia, um vício por uma bebida, qualquer coisa, Deus, para tentar compensar um vazio. Eu peço ao Senhor, tire essas distrações, tire tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor, qualquer tipo de pecado, às vezes a fofoca, às vezes, Senhor, a reclamação, tudo isso que tem nos distraído de olhar para o Senhor, de se alegrar com o Senhor. E através, Senhor, dessas desculpas e distrações, o nosso coração muitas vezes se encontra desanimado. Eu peço, Senhor, que enche o nosso coração de ânimo, de coragem, de fé, da convicção, Deus, que é só te obedecer, que é o Senhor que faz a obra, assim como o Senhor fez com Moisés, com Jeremias, com Neemias, mesmo diante das nossas vulnerabilidades, poder se entregar ao Senhor e na fraqueza o Senhor nos fazer de fortes, Pai, porque é para Ti, Senhor, não é sobre nós, é sempre sobre o que o Senhor tem feito em nós e pode fazer através de nós. Eu peço, Deus, que o Senhor agora abrace o abatido, aquele que está cansado, sobrecarregado, aquela pessoa, Deus, que talvez por crenças limitantes, por coisas que enfrentou no passado, traumas, medos, angústias, não tem conseguido, Deus, perceber o que o Senhor quer fazer na sua vida, mas que a gente possa contemplar a Tua trajetória em cada detalhe, Senhor, o Teu cuidado em cada detalhe, poder ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, eu abençoo cada família aqui representada para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, amém. Deus abençoe cada um de vocês, que alegria poder estar aqui com cada um. E se fez sentido para você, se edificou a sua vida, lembrando os 3 Ds que muitas vezes nos impedem de viver o propósito de Deus, aquelas distrações, aquelas desculpas e muitas vezes o desânimo, vamos arrancar para avançar. E se você quer mais conteúdos como esse, nós temos um curso chamado Preciosamente, inclusive Mulher Preciosa, né? Algo muito específico aí para as mulheres que querem, né, se livrar da procrastinação, da ansiedade, do medo, de coisas que têm lhe atrapalhado, como depressão, essa autossabotagem. Então, nesse curso, você vai ter ferramentas da psicanálise e também com base cristã, vai te ajudar e vai ajudar outras pessoas através de você. Então entra pelo link que fica na bio do meu Instagram, lá você vai acessar tanto o curso Mulher Preciosa, como também para marcar atendimento com a gente. Lá você pode também encontrar o nosso canal do YouTube, que sempre tem conteúdos muito valiosos que vão te ajudar também. Então a gente quer caminhar junto aqui. E entra também no grupo que a gente tem de edificação do Preciosamente, no grupo do WhatsApp. Todos os dias a gente vai estar mandando ali mensagens. Ultimamente a gente tem mandado devocionais terapêuticas baseadas em histórias de mulheres da Bíblia. Depois a gente vai começar a falar um pouquinho sobre homens também da Bíblia. Então, assim, tem sido fantástico. Muitas pessoas têm compartilhado testemunhos e eu só me alegro, porque a partir daquele momento que eu abri mão das desculpas, eu tenho conseguido, com a graça de Deus, juntamente com meu marido, com a minha família, transbordar. Somos limitados. Não tô aqui para dizer que eu sou perfeita, não. Tem muita coisa que eu falo aqui para vocês, mas em primeiro lugar eu recebo e preciso aplicar cada vez mais na minha vida. Mas mesmo diante das minhas limitações, eu decido olhar para o Mestre, tá? Um grande abraço para todos vocês. Deus abençoe e um ótimo final de semana.